Fala, torcedor Alviverde, temos um corte aqui do programa Equipe F da ESPN Brasil, falando sobre o grande confronto das oitavas da Copa do Brasil entre Palmeiras e Corinthians. Para você, quem lá vai melhor? Palmeiras ou Corinthians? E você que nos acompanha e não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do O Palmeiras Alviverde. tem um elenco melhor do que o do Corinthians, mas tem muito tempo até acontecer esse jogo, a gente não sabe. Assim, o futebol é vivido de quarta e domingo, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 meses. Eu ia te perguntar, existe a possibilidade do Richard Hill sair, Pascoal? Muito, Porque muito. No meio do ano passado, já houve uma tentativa do futebol da Inglaterra e a presidente do Palmeiras aumentou o salário dele, aumentou a multa para ele não sair. E tem novamente a perspectiva de que ele saia porque o pessoal está insistindo na contratação, é o time inglês. Agora, não sei quantos vão ficar, quem vai sair, o Estevão a gente já sabe que vai sair, né? Então, de repente, o Palmeiras está pensando também em contratar um jogador para essa posição. O Corinthians. Como é que o Corinthians vai estar daqui a 2 meses? O Garro deve estar mais em forma. O Yuri Alberto, muito provavelmente, é recuperado. Memphis fica? Ah, deve ficar, né? Então, a gente não sabe. Tem encerramento do contrato no meio do ano, não tem? tem a questão da premiação, que não foi paga até hoje, né? Para Então, ele. Tem muitos fatos que a gente precisa analisar até chegar a esse jogo. Mas hoje, analisando... Será que até lá o Dorival já vai ter achado o time? Eu acho que sim, né? Mas tá Acredito demorando. que sim. Poxa, o Dorival tem quantos jogos no comando do Corinthians? 10 jogos. 10 jogos. Não é tão pouco assim. Quantos treinos ele fez nos 10 jogos? Treino. Você gostou do Hector Hernandes aberto? Não, o Hector Hernandes é um capítulo diferente, né, gente? O Hector Hernandes ele tem que ser dentro da área, no mínimo dentro da área. E olha lá, hein? Agora, uma coisa que me preocupa no Corinthians não é nem a falta de pontaria, é a falta de chutar no gol. Que dificuldade que tem o time do Corinthians para finalizar. O Palmeiras tem dificuldade de acertar o gol. Cria muito, mas não acerta o gol. O Corinthians não chuta sequer no gol. Não tem um santo para conseguir executar as jogadas. O Corinthians depende muito do Garro. Muito do Garro. E do Memphis, legal. Mas Agora, e aí, qual é a distância, Pascoal? de quem? Ô, desculpazinho. Tá aí, ó. Qual a distância entre os times? Entre os times, hoje a diferença é muito grande. A diferença é muito É um grande. abismo, Pascoal. Não, abismo não, é uma diferença grande. Porque isso tudo é igualado. O Zé falou aqui que quando vez que o Corinthians está mal, o Palmeiras iguala. Palmeiras iguala. O Corinthians está bem, o Palmeiras está bem, o Corinthians iguala. Por quê? Porque a distância entre eles é a rivalidade. É a rivalidade. E quando um time... Eu falo isso por conta do Campeonato Paulista. Quando um time como o Palmeiras, que tem um pouco melhor volume de jogo, um pouco melhor de categoria dentro de campo, entra com a preguiça, com a falta de vontade que entrou no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, ganha o outro que não tem um time tão bom. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Tem que entrar para jogar uma partida séria, porque Palmeiras e Corinthians é diferente de qualquer coisa. Diferente, o Palmeiras e Corinthians, você jogar no juvenil, no infantil, no dente de leite, seja lá onde for, é Corinthians e Palmeiras. Esses moleques, quando sobem para o time de cima, eles já sabem o que é um Corinthians e Palmeiras. Você não precisa falar o que é um Corinthians e Palmeiras para o Estevão, o Hendrick. Você não precisa contar essas histórias, eles já sabem o que é. Talvez tenha que contar para quem chegue, mas para esses moleques não precisa contar, porque é um negócio gigante, é um negócio que, como disse o Zinho, né, ele sai de São Paulo e acaba, vai para o país inteiro, quando joga Palmeiras e Corinthians, como joga Flamengo e Vasco, quando tem Grenal, quando tem Atlético e Cruzeiro, isso transborda, Vitória e Bahia, transborda. Zé, o Pascoal falou agora há pouquinho que o Palmeiras vai em busca de alguém com características semelhantes às do Estevão. A coisa da individualidade. Sim. O Corinthians, prioritariamente, tem que buscar que tipo de jogador? Ele tá de sacanagem, né, Pascoal? Perguntou para você, só Zé. isso, só isso. Resolve esse probleminha aí, José. Eu acho assim, tem que contratar... As mais urgentes. Tem que contratar lateral direito. Eu acho que tem que contratar um centroavante para estar ali e o Corinthians não ser tão dependente, por exemplo, do Memphis. Porque, Mas não por tem o exemplo, Yuri? Não, eu estou falando justamente isso, porque quando o Memphis não joga, tem o Yuri joga com quem? Porque o Yuri é um cara de finalização, ele não é um cara de criação, ele é diferente, né? Um completa o outro ali. Quando o Memphis não joga, o Yuri praticamente fica sozinho. Tem o Thales Magno, que ainda não... caiu muito de produção, e ele é bom jogador, mas ele caiu muito. E o meio-campo, é difícil de você
colocar ali, porque o Corinthians tem 11 jogadores. Tem o Carrijo, que joga 65, 70 Qual que é a escalação minutos. hoje que você tem na Não cabeça? tem, é difícil. A escalação? É. Mateuzinho, eu colocaria 3, né? André Qual seria o Ramalho, seu, Kaká. com o que tem hoje? Qual seria o seu Corinthians? O melhor? Eu colocaria André Ramalho, Kaká e Gustavo Henrique, 3 jogadores de Três defesa. zagueiros? 3 zagueiros. 3 zagueiros, Para fazer o André. para fazer o Ramalho sobrando. Dorival não gosta de 3 zagueiros, não, hein? Sim, mas é o que tem, né? perguntou pra ele, perguntou perguntou mim, pra você, quer né? perguntar pro Dorival? Não, se você quiser... Ô Zé, você tá mal quiser. criado, Zé. Não. Tá mal criado, Ele Zé. pergunta pra mim e fala do Dorival, então liga pro Dorival, pô. Ó, Mas quem é o técnico? Você ou o Dorival? é o Dorival, então. Ó, Dorival, resolve aí, deixa aí, não vou falar mais nada. Pensa, escala você, mas pensa um pouquinho com a cabeça do Dorival. Então você pergunta pra ele. Não, ainda Pensa tá um pouquinho insistindo. com a cabeça do Dorival. Não, eu não posso pensar com a cabeça do Dorival, Tá, porque então faz a o minha seu- forma de o seu pensar é Corinthians. diferente. Vai, José. Por exemplo, Não, mas eu fiquei curioso. Vai, Agora eu quero saber a Zé. escalação três dele, Zé. zagueiros. Sua, José. Três Como é zagueiros. que é? Três zagueiros. Colocaria André Ramalho, pode André ser na sobra. André na sobra, pode ser Kaká e eu. Kaká e Gustavo Henrique. E aí você tem algumas variações ali. Colocaria ali no meio-campo. Os alas. Calma. Ué, mas vamos pra primeiro setor 3-5-2. Ele tá nervoso, Pascoal. Você é auxiliar técnico dele? Calma. Tá nervoso, Bobozinho. Ele tá nervoso. Vamos lá. Os volantes para até as laterais. Os volantes, no 3-5-2, né? Então eu colocaria o Anrileri, lado esquerdo. Mateuzinho é o que tem. No meio-campo eu colocaria, ou pode ser até um 3-4-3, dependendo, vai. Colocaria Carrijo e. 3-4-3? 3-4-1-2, dependendo da sua formação, do adversário, porque eu sou. Confuso isso, hein? É confuso? Você quer escalar o meu time? Tá enrolando, hein, Zé? Tá enrolando. Vai lá, Não, Zé. Aqui, ó. Vai lá. Colocaria Carrijo e ou Ranieri ou Martinez. Ih, começou com... Rosinho, começou com ou. Ou não vale. Ozinho, O treinador tá com muita Ozinho, dúvida. meu auxiliar é aquele auxiliar muita traíra. dúvida, Sabe o treinador. auxiliar traíra que fica entregando informação pros times Ou não adversários? vale. É isso. Os 11. Quer te derrubar, ele Na quer hora te de escalar o derrubar. time, você não vai poder colocar o... Pô, você tá preocupado com o meu time, não vai jogar contra o lógico, São eu Paulo. te pedi. Calma. Calma. Quem vai armar o time? Quem arma? Aí você coloca, né? Aí você põe o Garro ali na frente. Tá. Os E volantes você quais são? coloca. Tem que repetir. Não, mas sem O ou. volante Pô, já central é falei Ranieri já. ou Falei Martinez. já. E o pra segundo mim, volante? Isso, segundo volante Carrijo. Carrijo. Meu campo. Aí você tem lá o Garro Para fazer o para enganche. fazer o enganche. E na frente você tem ali o Memphis e o Yuri Alberto. Coitadinho. Qual é o seu volante? É o primeiro volante? Não, mas aí tem variações. Vai correr, hein? Não, mas aí você tem variações. Você pode marcar em cima, você pode mas entregar o a bola para o Carrijo pode adversário. ajudar. Pode É, voltar. o Carrijo Aí é é questão um açougue tática. pra marcar. É questão tática. Entendeu? Questão tática. Você- Ele não você gostou da sua movimenta- escalação, não. Eu tô preocupado com ele, pessoal. Tô preocupado com ele. Ô, Zé, você tá Ai, mal ai, criado ai. com o apresentador, José. Criado, né? Tô preocupado. Pô, isso que eu falei que ele, pô, eu respeito muito você falando que Mas depende. olha. futebol. Depende da forma como você vai colocar o time. Se vai pressionar, se não vai, se vai recuar. Você nem perguntou se esse time vai jogar dentro de casa ou fora de casa. Porque existem as variações táticas, mas eu não vou responder também. Vamos E fazer é isso aí, torcedor Alviverde, temos um dado aqui bastante interessante. Palmeiras e Corinthians na Copa do Brasil será 24º derby em mata-mata. Veja histórico. As duas equipes nunca se enfrentaram pela Copa do Brasil, mas possuem um histórico de mata-mata bastante amplo. A Confederação Brasileira de Futebol sorteou na tarde desta segunda-feira os confrontos das oitavas de finais da Copa do Brasil, com destaque para o derby paulista entre Corinthians e Palmeiras. O time de Abel Ferreira decide o embate em casa, no Allianz Parque. As duas equipes nunca se enfrentaram pela Copa do Brasil, mas possuem um histórico de mata-mata bastante amplo. Neste ano, os rivais fizeram a grande final do Campeonato Paulista, que terminou com a vitória corintiana. Eles já realizaram duelos importantes na Libertadores, com vantagem do Palmeiras nas duas ocasiões, em 99 e 2000. Quando o assunto é mata-mata, o Palmeiras lidera o embate com 13 classificações contra 10 do Corinthians. Em finais diretas, o time palmeirense também lidera com 8 títulos sobre o rival, que conquistou 5. Para chegar até as oitavas, os dois times enfrentaram apenas um desafio, pois ingressam no torneio apenas na terceira fase.
O Corinthians eliminou o Novo Horizontino com 2 vitórias por 1-0. Já o Palmeiras bateu o Ceará fora de casa por 1-0 na ida e por 3-0 com mando de campo na volta. O Corinthians sagrou-se campeão paulista pela 31ª vez na história e impediu o tetracampeonato consecutivo do rival. Comandado na época por Ramon Dias, o time corintiano venceu o jogo de ida fora de casa por 1-0, com gol de Yuri e Alberto. Na volta na Neoquímica Arena, mesmo jogando com 1 a menos por quase 30 minutos, o Corinthians segurou o empate por 0-0 e garantiu o título, com o goleiro Hugo Souza se tornando um herói daquele jogo, ao defender um pênalti cobrado por Rafael Veiga no segundo tempo. E é isso aí, torcedor. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do Alviverde.